Professor Iago, e hoje então eu vou estar dando a aula de geografia para vocês. Gostaria de falar que é uma aula que eu vou estar então tentando ser o máximo explicativo que eu puder, vou estar dentro do possível acompanhando o chat, e qualquer dúvida, questionamento que vocês queiram levantar durante a aula, podem fazer à vontade, que eu vou estar buscando então responder qualquer dúvida que venha surgir. Então tá, vamos então aproveitar que está começando a noite e dar início à nossa aula então. A aula de hoje foi pensada no quesito de desenvolvimento urbano e urbanização. Esse é um tema que eu considero bastante interessante de ser estudado dentro da geografia, porque ele acaba por fazer parte, acredito que, do espaço e da realidade de muitas das pessoas. Alguns acabam por ter um leve compreendimento sobre o que se é a urbanização no momento que tu se vive em uma região central. Quando tu começa, então, a ver a questão desse desenvolvimento urbano. Minha expectativa com a aula de hoje, então, seria basicamente pegar e trazer, então, um pouquinho desse conhecimento que vocês já possuem sobre o que é um centro urbano, o que é uma área urbanizada, e desenvolvendo uma linguagem mais geográfica, de um jeito mais específico que nós possamos encontrar, então, dentro do Enem e de outros vestibulares que vocês venham a prestar. Então, inicialmente, antes de nós abordarmos, então, o desenvolvimento urbano em si, eu gostaria de trazer uma breve explicação do que seria a urbanização. Então, aqui como eu coloquei no slidezinho, a urbanização é um processo de transformação de uma sociedade, região ou território de rural para o urbano. Ou seja, não representa somente o crescimento da população das cidades, mas o aumento dessa em relação aos habitantes do campo. O que é importante nós acentuarmos aqui quando formos pensar no que seria, então, o processo de urbanização vindo a ocorrer? O processo, então, de urbanização, ele passa a existir no momento que um conjunto de pessoas, um conjunto de habitantes passam, então, a se agrupar em um grande centro a partir dali, então, começa a desenvolver, então, uma sociedade mais industrializada, com grandes centros comerciais, aonde então ela vai se tornando aos poucos uma região polo no quesito de comercialização, industrialização e outras atividades que fazem nesses grandes centros. É importante ressaltar que no Brasil, de acordo com o IBGE, aquela sociedade residente em cidades ou distritos com mais de 2.000 habitantes. Então, é considerado uma região urbana somente aquelas regiões que possuem, então, mais de 2.000 habitantes, de acordo com o IBGE. E para que, então, um país venha a ser considerado urbano, necessita que mais de 50% da sua população viva em cidades. Então, basicamente, para que um país seja considerado urbano, para que, por exemplo, nós peguemos uma perspectiva do Brasil, que ele seja considerado urbano, a nossa população teria que viver mais de 50% em grandes centros urbanos, que é o que nós vimos aqui no Brasil atualmente, porque dentro dos 211 milhões de habitantes, que se eu não me engano, acredito que seja isso, certo, 211 milhões de habitantes, grande parte desses 211 milhões de habitantes, nós vivemos eles vivendo em sua grande maioria em centros urbanos, onde nós podemos destacar alguns exemplos, como Porto Alegre, São Paulo, a cidade do Rio e até mesmo Pelotas. São áreas que são consideradas urbanizadas. Por quê? Porque nós possuímos grandes centros comerciais, nós conseguimos enxergar bem explicitamente, então, esse desenvolvimento, onde nós temos, então, a criação de ruas pavimentadas, bairros, escolas, postos de saúde, entre outros. Agora nós então vamos abordar o que seriam então essas causas da urbanização. Por que a urbanização então ela Por que a urbanização então ela acaba vindo a acontecer basicamente? Antes de existir a urbanização é um processo que ela veio a se dar após a Revolução Industrial.
pré-revolução industrial, por que não existiam áreas urbanizadas? Por causa de que não tinha, então, meios que possibilitassem que se aglomerasse, então, grande quantidade de habitantes dentro de uma cidade. Por quê? Porque as pessoas necessitavam de um meio para sobreviver, necessitavam de um modo de sustento, e sem o emprego de trabalhos em indústrias, sem o comércio, sem a grande produtividade que a indústria permite, não era possível, então, existir essas áreas urbanizadas. Após, então, a Revolução Industrial, começou a ocorrer um fenômeno que eu vou trabalhar mais posteriormente, quando nós formos trabalhar, então, a agricultura, que é chamado, então, êxodo rural, aonde os habitantes do campo largariam, então, o campo e iriam para esses centros urbanos, iriam para essas regiões que estavam vindo a ser industrializadas, para então ter esse desenvolvimento das cidades como nós conhecemos nos dias de hoje. Isso é um fenômeno que ele veio ocorrendo desde a segunda Revolução Industrial até os dias atuais. É importante destacar que quando nós formos pensar no processo de Revolução Industrial, nós temos equivalente a 3 processos, que nós acredito que nós iremos abordar isso em Nova Ordem Mundial. Onde o primeiro processo, então, foi o começo da criação de indústrias, em sua grande maioria indústrias têxteis, que trabalhavam, então, na produção de tecidos e etc. E foi permitindo, então, com que fosse criado, então, novas áreas de trabalhos, novos meios de possibilitar um sustento aonde tu não precisaria, então, criar teu próprio sustento, tu não precisaria, então, cultivar, tu não precisaria, então, ser um agricultor necessariamente para que tu pudesse sobreviver, aonde tu estaria, então, trocando tuas horas de trabalho, tua força de trabalho, por um salário. Então, aqui, então, eu situei 3 grandes causadores dessa questão que forma a urbanização. Que a principal delas eu gostaria de destacar, que é a industrialização, problemas no campo e perspectivas de qualidade de vida. Como eu já falei bastante sobre a industrialização, só ressaltar que ela basicamente... por que a industrialização afetou, então, dentro dos problemas no campo? Além dos diversos outros problemas que podem ser encontrados, então, dentro dessas regiões, numa perspectiva do motivo principal das pessoas estarem, então, realizando esse êxodo rural. A industrialização, então, permitiu que fosse criado grandes maquinários que vinham trabalhar e grandes indústrias onde as pessoas iriam, então, desenvolver seu trabalho, e, ao mesmo tempo, a criação de maquinários que iriam trabalhar no campo, substituindo aquela mão de obra no campo, fazendo, então, com que um trabalho que era desenvolvido por 100 pessoas fosse desenvolvido apenas por 2 ou 3, que estariam, então, operando uma máquina e fazendo aquele trabalho que era necessário, então, para 100 pessoas fazer. Fazendo, então, gerar uma grande deficiência, um grande déficit nos trabalhos realizados no campo. Forçando, assim, com que esses trabalhadores do campo viessem a procurar emprego nas indústrias desses centros urbanos, dentro das fábricas, dentro do comércio. E são processos que nós conseguimos enxergar até nos dias de hoje. No Brasil, como nós estamos considerados estatisticamente como um país emergente, nós não enxergamos tão evidentemente essa questão do êxodo rural. Claro que existem os movimentos pendulares, como o Brasil ainda não é um país totalmente desenvolvido, não tem uma capacidade de lidar com todos os habitantes que aqui existem, nós temos uma série de deficiências, onde nós vimos ainda pessoas indo do campo para as cidades, onde nós temos também pessoas que às vezes vão da cidade buscar melhores condições nos campos. E tudo isso, então, são processos intrínsecos que vêm acontecendo no Brasil também no restante do mundo. Como, por exemplo, vamos trazer aqui 2 exemplos que
Vamos pegar, por exemplo, um país desenvolvido, aonde que a grande quantidade de a maior fonte de renda desse país, então, seja o desenvolvimento de tecnologias. Esse país, então, ele não vai estar focando sua atenção na força produtiva do campo. Ele vai estar mais preocupado em importar essa matéria-prima do que desenvolver dentro do seu território nacional, por conta de que não é sua principal fonte de renda, não é seu grande interesse econômico. Aí nós passamos para uma outra perspectiva quando pensamos em países mais agrícolas. O Brasil, nossa maior exportação é de produtos agrícolas e produtos primários. Nós não possuímos uma industrialização muito forte, mas, no entanto, possuímos grandes centros comerciais que permitem, então, a existência desses grandes centros urbanos. Apesar de não ter uma industrialização forte, em uma perspectiva de um país já desenvolvido, nós temos requisitos de uma industrialização que permite, então, a existência de centros urbanos e também de uma força produtiva, um meio de trabalho, um meio de existência, que não seja voltado unicamente à agricultura. Mas quando paramos para pensar em um país em desenvolvimento, nós conseguimos enxergar que sua grande força produtiva, sua grande fonte de renda, é vinda quase que unicamente da extração de produtos primários e também da agricultura, onde nós temos, então, poucas regiões, ou até mesmo pequenas regiões urbanizadas, poucos centros comerciais, e nós não conseguimos enxergar, então, esse desenvolvimento urbano. E quando nós falamos numa outra característica do motivo da urbanização, é das perspectivas da qualidade de vida. Por quê? Porque em grandes centros urbanos é onde nós vamos ter a maior facilidade para ter acesso à saúde, educação e à segurança. Porque dentro desses grandes centros urbanos que estão localizados a maior parte dos acessos públicos. Sendo esses acessos, então, responsabilidade do Estado provir para seus habitantes. Não, ele não exclui a existência de pessoas que vivem no campo, só que, se nós for para pensar num campo onde um agricultor pode possuir diversos hectares e dentro e uma grande extensão de terra produtiva, nós não vamos conseguir enxergar uma possibilidade de criação de um desses acessos como nós temos dentro dos centros urbanos, que seja, de certa forma, viável a todos. Quando paramos para pensar num bairro, a cada quilômetro quadrado, nós podemos ter a essência de até 100, 200 habitantes, ou até muito mais. Nós pegar grandes exemplos como São Paulo e regiões que, então, têm essa grande aglomeração urbana. Então, por isso que dentro dos centros urbanos temos essa facilidade nesses acessos, porque nós temos já ruas pavimentadas, nós temos a questão do saneamento básico, o que é muito importante destacar, que acredito que a maioria dos alunos sejam de Pelotas, e não sei se é igual a todos, se todos pagam, no caso, dentro de sua conta d'água, tem a taxa agora de saneamento básico, mas apenas de 13 a 14% da cidade possui realmente essa questão do tratamento do esgoto, que no caso seria essa questão do saneamento básico. Então, tudo isso seriam as causas que eu trouxe para apontar dos motivos da urbanização: a industrialização, os problemas no campo e as perspectivas de qualidade de vida, aonde tu vai para essas regiões urbanizadas, almejando, então, essas questões que eu já mencionei, que seria a saúde, a educação, segurança, entre outros. Até mesmo o trabalho. Eu sei que eu estou falando um pouco rápido, estou passando um pouco rápido demais os slides. E eu gostaria de saber se alguém está com alguma dúvida, gostaria que eu explicasse alguma coisa, gostaria que eu voltasse a algum ponto. Perfeito. Mais para o final da aula, eu vou deixar um tempinho para nós discutirmos alguns pontos também sobre o que foi trabalhado
durante nossa aula. Eu vou estar trazendo também algumas sugestões de documentários para vocês assistirem, que eu usei para nortear minha aula. No caso, eu assisti eles estudando para hoje, e que eu acredito que será de uma grande valia para os estudos de vocês. Então, quando nós falamos desse processo de urbanização, do jeito que foi falado, parecia ter um cenário quase que perfeito, onde as pessoas saíam do campo, vinham para a cidade, conseguiam trabalho e todo mundo era feliz. Todo mundo conseguia, então, de maneira igual, esse acesso à saúde, educação, trabalho e etc. Só que quando nós percebemos na nossa realidade, nós conseguimos enxergar que não foi bem assim que se deu esse processo. Então eu trouxe uma pergunta para problematizar essa situação, e essas questões também são muito presentes no Enem, quando vai trabalhar questões de urbanização, porque não visamos apenas os processos formadores, mas também o como ele é dado dentro da nossa realidade. Então, a perguntinha que eu trouxe é: o que o processo de urbanização se deu o processo de urbanização se deu de maneira uniforme em todas as regiões? Então, eu trouxe imagens para mostrar que, infelizmente, não se deu de maneira igual, infelizmente não conseguiu trazer, então, essas perspectivas, não conseguiu trazer essas qualidades de vida a todos os habitantes. Então, aqui eu destaco que o crescimento urbano se deu de modo acelerado e desordenado, assim criando grandes desigualdades espaciais, como a macrocefalia urbana e a segregação espacial. Eu vou estar aqui com o mouse apontando a macrocefalia urbana, que é essa imagenzinha aqui de baixo, que está um pouquinho distorcida, mas nessa foto nós temos o destacamento de uma região periférica, onde nós temos, então, um grande aglomerado de residências construído num pequeno espaço. Por que esse fenômeno é se dado? Porque o que aconteceu? As máquinas foram trabalhar nos campos. O povo aquela grande quantidade de pessoas que necessitavam do campo, então, para sobreviver, acabaram, então, largando o campo por conta da falta de trabalho e indo, então, para esses centros urbanos. Chegando nesses centros urbanos, eles se depararam com outros diversos trabalhadores que vieram com a mesma perspectiva, só que não conseguiram também trabalho. Por quê? Porque havia uma quantidade limitada de trabalho, de moradia, de qualidade e de perspectiva de vida para, então, esses habitantes. E o que ocorreu em decorrência disso? Ocorreu, então, uma marginalização de diversas regiões. Quando eu digo marginalização, eu não estou querendo falar de uma pessoa marginal, mas sim de uma pessoa marginalizada, aonde ela tem que pegar e se adaptar dentro de uns processos às quais ela não tem a posse da escolha. Então, essas pessoas acabaram indo para regiões onde elas não tinham assistência pública, onde não tinham questão de saneamento, não tinham uma qualidade de vida que deveria estar sendo oferecida de uma maneira igual a todas, e acabaram, então, construindo essas grandes regiões periféricas. Como um grande exemplo que nós temos seriam, então, as favelas. E o que aconteceu naquele período? Houve o fim da escravatura, houve processos de industrialização e entre outros diversos processos que, então, forçaram esses habitantes a não conseguirem conviver dentro dos espaços urbanos existentes e acabaram, então, tendo que procurar outras residências, outro lugar para construir sua residência, não em um local adequado, mas sim aonde era possível, de acordo com suas necessidades e o que estava sendo ofertado. O que é válido ressaltar também que essa questão deles estarem sendo marginalizados, não conseguindo, então, se adentrar dentro do sistema de urbanização oferecido, não se dá unicamente por conta de eles chegaram nos centros urbanos e não conseguiram trabalho. Se dá também pela questão de um preconceito cultural que existia na época, de até mesmo questões raciais, entre outras que, por exemplo, no fim da escravatura, você era um escravo liberto, teoricamente, e estava procurando, então, emprego, estava procurando moradia, só que em tudo que era lugar dos grandes centros urbanos que você, então, estava procurando essa melhoria na qualidade de vida, você via o quê?
apenas pessoas europeias, etc., que acabavam, então, criando essa questão da exclusão, onde eles acabavam, então, por não conseguindo frequentar esses lugares que deveriam ser acessíveis a eles, causando, então, essa questão da segregação espacial, que é o próximo ponto que eu vou trabalhar agora, que é o que nós podemos enxergar nessa imagem acima, que aonde nós temos um grande condomínio residencial, uma área de luxo, com quadras de esporte, sacadas, enfim. E logo ao lado nós temos, então, uma região periférica, que no caso seria nós podemos, então, dentro dessa imagem, observar uma segregação espacial e, ao mesmo tempo, uma macrocefalia urbana, onde nós temos, então, de um lado, uma região de luxo e, do outro lado, então, uma região que definitivamente não vai ter a mesma igualdade, não vai ter o mesmo tratamento, não vai ter o mesmo acesso público que essa região de alta classe teria. Criando, assim, essas barreiras sociais impostas pela sociedade. Porque, com certeza, se uma pessoa dessa região periférica vir a tentar entrar dentro desses condomínios de luxo, dentro dessas regiões mais elitizadas, com certeza ela vai sofrer algum tipo de preconceito, vai vir a ser rechaçada, por assim dizer. É muito difícil quando trabalha essas questões por conta de quando começa a pensar nessas questões do desenvolvimento espacial. Tu começa a se questionar para quem que ele é feito e do porquê que ele é feito. Por exemplo, se nós pegar o exemplo de Pelotas, que regiões de Pelotas nós conseguimos enxergar, então, acessos públicos onde a prefeitura e o Estado vai estar, então, se importando em desenvolver uma qualidade boa de vida. Infelizmente, nós acabamos vendo muito das questões dessas áreas que estão sendo trabalhadas pelo próprio Estado, apenas regiões elitizadas. Nós vemos a manutenção de ruas apenas de ruas principais, nós vemos o saneamento básico chegando quase que unicamente nessas regiões, que não vou citar bairros também. Mas, enfim. Então, isso é só para acentuar que o processo de urbanização ele não se deu de uma maneira perfeita. Ele teve suas falhas, ainda tem, e dentro do território brasileiro se dá de uma maneira muito desigual e podemos dizer até que um pouco lentas. Então, o que falta de preparo e planejamento, o que a falta de preparo e planejamento ocasiona? O aumento do desemprego, muito desempregados, aumento do subemprego, trabalhadores sem vínculo empregatício, que no caso seriam então domésticas, enfim, os garis, etc. Crescimento de favelas, construções irregulares e marginalização, aumento de atividades ilícitas. Então, quando nós pensamos então num centro urbano e estamos o produzindo, se o Estado é aquele que está então organizando essa sociedade, não pensar em como vai abraçar todos os habitantes dentro daquele espaço, nós vamos ter então um grande número dessas questões que eu coloquei, que seria então que viria a desvalorizar a região, basicamente. Que se o Estado não prepara para receber os habitantes que estão vindo então desse êxodo rural, estão vindo de uma imigração e etc., o espaço urbano então não vai conseguir comportar todas essas pessoas. Essas pessoas então que não vão ser comportadas por esse espaço urbano, elas vão acabar então indo para regiões próximas ao centro e criando um espaço no qual elas possam viver. Claro que não, quando eu digo próximo ao centro, eu digo tipo, a criação de um bairro periférico, por assim dizer, onde a ciência básica ou vai estar chegando de maneira amena, ou será quase que inexistente, forçando assim essas pessoas que estão chegando e não terão essa assistência
viver em lugares de péssima qualidade de existência, tendo uma subsistência. Pela, pelo centro urbano não estar conseguindo, então, suprir essas pessoas, nós teremos, então, um aumento desse desemprego, teremos muitos desempregados, teremos muitas pessoas, e a falta de trabalho para essas, por não ter um preparo de indústrias, de comércio, etc. O subemprego, então, vem como um meio para conseguir suprir essa questão do desemprego, onde a pessoa, então, vai estar se colocando a um trabalho de carteira não assinada, de um trabalho, muitas das vezes, braçal, para então conseguir o mínimo de possibilidades de existência, para que ela, então, possa, assim, ter um salário e consiga manter a si e a sua família. E crescimento de favelas, construções irregulares. Como o centro urbano não vai estar preparado para receber essas pessoas e já não vai ter uma estrutura adequada, vai estar, então, como eu falei, criando essas regiões de subsistência, onde estão as pessoas, por não terem a facilidade de ter uma moradia, um emprego, acesso à educação e acesso à segurança, etc., de qualidade, elas vão estar, então, dentro do possível, buscando, em regiões próximas a esse centro, construir o seu local de moradia. É assim, então, que se dá o surgimento de favelas. Por que essas pessoas, então, acabam por construir essas residências nesse tipo de região? Então, é porque elas não têm outra opção a não ser realizar, então, essa construção próxima ao centro. Por quê? Porque o centro comercial ainda seria a melhor opção delas estarem buscando uma perspectiva de vida, uma possibilidade de trabalho, acesso à educação para seus filhos, dentro do possível também um acesso à saúde. Claro que não vai ser dado de uma qualidade que muitos estarão recebendo dentro desses centros urbanos, mas é o meio que eles conseguem tentar alcançar a partir do que é permitido a eles. E a marginalização, agora sim, falando de atividades ilícitas dessas pessoas. Por quê? O que acontece? Como o Estado não vai estar conseguindo auxiliar essas pessoas e também a iniciativa privada não vai estar conseguindo abraçar todos com suas indústrias, comércio, etc., muitos não vão conseguir emprego. Muito menos trabalhos sem vínculo empregatícios e acabam recorrendo ao quê? Ou essas pessoas estariam fadadas a morrer de fome, ou elas terão que realizar, então, dentro dessas atividades ilícitas. Muitas das pessoas acabam, então, por entrar dentro dessa marginalização e roubar para que assim possa, então, ter uma qualidade de vida. É uma questão muito delicada, porque nós vivemos num país onde a política atual existem pessoas que falam que tem que fuzilar bandidos, que tem que matar, sem parar para pensar do porquê que aquela pessoa está sendo então marginalizada. É uma questão que eu acho sempre muito interessante levantar. Por quê? Porque investem tanto, as pessoas exigem tanto investimento em presídio e melhorar as penas de morte, melhorar o cárcere privado, etc. Mas poucas vezes nós vemos essas mesmas pessoas lutando por uma melhoria na educação. Por que eu digo isso? Porque se tivesse uma qualidade de educação acessível a todos, uma qualidade de educação onde se dê de maneira igual a todos, onde nós trabalhamos então com essa questão da equidade e trazer então esse desenvolvimento a todos, nós talvez não tivéssemos um índice de marginalização tão alto. Por isso que eu acho que é bem importante ressaltar isso e tentar abordar do porquê que tais fenômenos acontecem, por que tal região é uma região periférica, por que tal região é uma região tão marginalizada, por que existe tamanhos casos assim, principalmente dentro do Brasil, que é um país que investe nem, se não me engano, o Brasil investe nem 2% do PIB em educação, então é uma questão bem importante a ser levantada. Enfim, antes de dar continuidade, alguma pergunta, algum levantamento? Alguém gostaria de trazer alguma discussão?
Perfeito. Só para deixar claro, também acho que é importante ressaltar. Acho a ideia é trazer os motivos da marginalização, os motivos da urbanização, etc. Não trazer unicamente minhas ideias. Se tiver alguém que discorda do nosso pensamento, é um espaço aberto à educação, onde nós estamos discutindo e dialogando sobre esses fenômenos. E eu não sou também detentor de todo o conhecimento. Então, se alguém quiser trazer algum levantamento, serei grato e podemos, com certeza, discutir aqui dentro desse espaço. Enfim, trouxe algumas imagens que destacam essas regiões das quais eu estava falando. Como, por exemplo, de construções irregulares. Essa terceira foto aqui, se eu não me engano, eu peguei de algum bairro. Eu estava tentando me lembrar esses dias de qual bairro que eu tirei essa foto. Não consigo me recordar. Mas é daqui de Pelotas. Acredito que a grande maioria dos estudantes daqui sejam de Pelotas. Mas enfim, isso não é ponto. Construções irregulares, é esse que eu queria trabalhar. Como, por exemplo, essa rua aqui, que é a de Pelotas, da qual eu tirei a foto. Acredito que as pessoas dessa região paguem pelo saneamento básico, paguem em seus impostos pela pavimentação, pela qualidade de existência, etc. Só que, no entanto, como pode ver, não está chegando esses acessos públicos a eles. Não está tendo um investimento do Estado dentro dessas regiões, não está tendo um controle, uma ajuda na qualidade de existência. Assim como nós podemos ver, então, dentro dessas outras regiões. Que aqui nós temos, então, grandes aglomerações urbanas, que seria, então, dentro daquela perspectiva da macrocefalia urbana, e também de construções irregulares, por exemplo, dessas residências que são dadas próximas a nossa, me fugiu o nome. Próximo a essas regiões aqui, onde temos um intenso movimento de veículos, que com certeza não vai ser propiciada a uma qualidade boa de vida por conta do barulho, por conta da própria poluição que está sendo emitida pelos veículos que passam naquela região, e também pelos riscos de acidente, etc., que pode estar sendo ocasionado. E eu também duvido que, né, dentro dessa região possua um acesso de energia elétrica e água potável a todos de maneira igual. E aqui, então, eu trouxe uma tabelinha do IBGE, que eu diria que mostra isso de uma maneira bem autoexplicativa, como foi dado esse processo, então, de êxodo rural no Brasil, como foi dado esse processo de industrialização no Brasil. Na parte vermelha do gráfico, nós temos, então, a população rural. Na parte azul, nós temos a população urbana. O que é importante nós destacarmos aqui? Quando nós falamos na industrialização, que é o que permite, então, o crescimento urbano, nós podemos parar e pensar quando que foi dado, então, esse desenvolvimento, quando foi dada essa industrialização, quando foi dado o resquício no mundo desse desenvolvimento urbano. A urbanização, então, ela é um processo que começou a ocorrer no século XVIII, certo? E o Brasil, nós começamos a enxergar resquícios apenas no século XX, que isso vem como maneira também a evidenciar a maneira como o Brasil se deu tardiamente nesse processo, nessa corrida mercadológica, onde investia-se, então, pouquíssimo nessa questão da industrialização, se investia pouquíssimo também na questão dos centros urbanos, e é o que nós podemos, então, utilizar para diferenciar o Brasil de grandes regiões que são referências no mundo de industrialização e urbanização. Então, começou a se ter uma taxa de população urbana no Brasil a partir de 1940, que já tinha passado pela Era Vargas, já tinha então começado a construção dos parques industriais brasileiros, onde então onde o Estado então se preocupou a investir então dentro dessa industrialização de maneira a fomentar então a nossa economia, porque já era avisado que uma máquina vai estar então realizando trabalho de 100 trabalhadores
e que era importante, então, diminuir essa questão do trabalho braçal e começar a abraçar, então, esse movimento tecnológico que vinha acontecendo na época. Então, em 1940, nós tínhamos 31% de população urbana e 69% de população rural. 70 anos depois, em 2010, nós temos 84% de população urbana e 16% de população rural. E o que é válido ressaltar que a principal fonte de economia e de exportação do Brasil é esse dado, então, em matérias-primas e em produtos agrícolas. Isso serve para destacar, então, o como essas forças produtivas das máquinas vêm a ter uma importância para suprir essa necessidade de pessoas que, então, vivem no campo. Não que isso seja também se dado como algo totalmente positivo, se dá da maneira positiva pela questão da produção de alimentos, e também do desenvolvimento de uma maneira que consigamos, então, produzir alimentos, entre grandes aspas, para todos. O Brasil é um dos maiores produtores de comida do mundo, mas mesmo assim, dentro do nosso território nacional, existe muitas pessoas que passam fome, que morrem de fome. E mesmo assim, somos um dos maiores exportadores de alimentos. Eu tentei buscar a taxa de urbanização agora de 2020, 2021, e se eu não me engano, está algo em torno de 86 a 90%. Então, falamos bastante sobre a urbanização. Eu tentei buscar conceituar minimamente urbanização antes de nós trabalharmos, então, o desenvolvimento urbano. Por quê? Porque eu quis relatar para vocês o como esse processo de urbanização veio se dado no Brasil. O como que, então, ele sofreu essas deficiências, quais são essas deficiências, e como esse processo se deu de maneira desigual nas maioria das regiões. Então, o desenvolvimento urbano ele vem como uma medida para trabalhar essa questão dos acessos públicos e também de melhorar uma qualidade de vida das pessoas então que residem então dentro desses centros e também propiciar nessas pessoas que vivem então dentro dessas regiões periféricas, de uma maneira então a querer sempre buscar uma melhoria, uma qualidade de vida. Se vem então do ato de planejar o crescimento das cidades, almejando um crescimento que venha a garantir êxitos econômicos de segurança, saúde e educação. Importante frisar a todos. Assim, cabendo ao Estado providenciar infraestrutura para tal desenvolvimento. Então, a quem cabe então essa importância do desenvolvimento urbano? A responsabilidade então acaba por cair então para o Estado. O Estado tem um conjunto de planos e iniciativas que vêm a pensar e auxiliar na questão desse processo de desenvolvimento desculpa, urbano. Quem então se torna responsável para gerenciar um desenvolvimento urbano regional? Em quem será que cai no colo de pensar nessa questão da qualidade de ruas, na qualidade de educação, na qualidade do hospitalar, enfim. Essa, essa função, então, acaba caindo aos municípios, onde, então, os prefeitos, vereadores, etc., vão estar responsáveis, então, por realizar esse desenvolvimento urbano local, tentando trazer, então, êxito a essas questões levantadas. Claro que né, o Estado não empurra assim, ó, tá, vocês têm que trazer esse desenvolvimento urbano, se virem. Em parte é um pouco assim, mas enfim. O Estado acaba, então, por influenciar muito na questão da potencializar esse desenvolvimento urbano. Tentar buscar alternativas de incentivar os responsáveis pelo município a pensar novas estratégias e novas qualidades para que, então, seja possível essa melhoria dentro dos centros, essa melhoria na qualidade de vida de quem vive, então, dentro dessas regiões. Para que esses objetivos sejam alcançados, existem uma série de etapas a serem seguidas, onde cabe à coordenação municipal auxiliar e coordenar,
ou desenvolvimentos e projetos. Contudo, isso é uma questão que pode ser vista em diversas instâncias. Como eu falei, não cabe unicamente à coordenação municipal, o Estado também vem intervir. Quando eu falo o Estado, eu não me refiro unicamente ao Estado do Rio Grande do Sul, eu me refiro ao Estado-nação Brasil, onde então cabe a todos esses pensar e trabalhar conjuntamente no desenvolvimento de uma maneira mais igual possível para trazer esses recursos ao povo. Porque no caso, todos aqui que têm computador, acredito, ou celular, ou tablet, que não sei por onde estão me assistindo nesse momento, mas todos vocês compraram, então, esse equipamento eletrônico, todos pagam a internet, todos pagam a luz, e todos, então, com isso, acabam contribuindo com impostos, e esses impostos, então, além de tu estar comprando o produto, tu está pagando para o governo para que ele possa te fornecer, então, acessos públicos, como educação, saneamento básico, saúde, etc. Então, é bem importante destacar que nós devamos cobrar, então, as pessoas que estão acima de nós e são responsáveis por essa melhoria. Porque, enfim, se nós não cobrar, quem é que vai cobrar? E aqui eu trouxe, então, uma coisinha, um órgão que é responsável, então, por auxiliar esses centros municipais, que trabalha, então, com essa política junto com o Estado, que é desenvolvida, então, pelo Estado, no caso. O que é a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano? A PNDU. Ela tem como objetivo reduzir as desigualdades socioespaciais nas escalas interurbana e supramunicipal e na escala de redes de cidades. Isso deverá ser feito de forma a contribuir para que se equilibrem os benefícios e os ônus do processo de urbanização. A PNDU visa também apoiar os municípios a implementarem a Agenda Local de Desenvolvimento Urbano. Então, eles possuem, então, uma agenda de desenvolvimento urbano, onde eles falam assim, se vocês seguirem tais passos, nós podemos, então, propiciar vocês vão ver essa melhoria no desenvolvimento urbano, desenvolvimento local da região. Claro que é uma perspectiva muito romantizada, se nós parar para pensar, porque se fosse tão prático, tão fácil assim, todos os locais do Brasil já estariam nas suas devidas excelências, por assim dizer. Bom, antes de trabalhar os exercícios, eu gostaria de frisar alguns pontos e trazer esse momento do diálogo antes de fazermos o restante dos encaminhamentos. E quando nós paramos para pensar no desenvolvimento econômico, desculpa, eu estou com desenvolvimento econômico na cabeça, no desenvolvimento urbano, nós temos que pensar para quem que ele é feito, os locais para qual esses acessos estão sendo oferecidos e quem é que está tendo acesso a essas regiões. Por exemplo, o ensino superior, a UFPEL, ela é um órgão público, onde as pessoas têm que prestar um certo vestibular para entrar dentro do seu ensino. Numa perspectiva, ela teria que oferecer, então, esse ensino a todos os habitantes que queiram procurar por ele. Só que, como não tem por assim dizer, a verba adequada para conseguir abraçar, então, todos esses que querem prestar um vestibular, acaba, então, existindo, então, o processo que acaba sendo de uma perspectiva mais democrática, entre aspas, da seleção pelos vestibulares, que é os quais vocês estarão prestando para, então, adentrar dentro desses cursos. Então, é sempre importante destacar que essas questões dos acessos públicos, quem é que está entrando dentro deles, quem é que está frequentando as universidades. Tem uma estatística que diz que grande parte da população carente vem a frequentar universidades particulares e não as universidades públicas. Aí se levanta o questionamento do porquê que isso acontece. Enfim, diversos assuntos que são interessantes de serem discutidos. E eu queria saber também um pouco de vocês. Se vocês querem falar alguma coisa sobre o desenvolvimento urbano de sua região, se vocês gostariam de trazer alguma curiosidade, discordam de alguma fala minha,
enfim, qualquer coisa, antes de darmos continuidade. Ah, perfeito. Eu ia dar isso, eu ia passar esses documentários mais ao final da aula, ah, mas eu vou estar mandando agora aqui no chat para vocês. Esse é uma série de documentários que, então, da Multipress Digital e foi financiado, então, pela Vale. Fala bastante sobre todas essas questões das perspectivas dos desenvolvimentos urbanos. Eu acredito que seja bem legal e bem didático. Acaba por abordar todas as minhas falas aqui dentro de sala de aula e também outras diversas questões que não vieram a ser abordadas por conta do tempo. Então, acho que é interessante dar uma olhadinha. São videozinhos que são em cerca de 8 a 15 minutos. São curtos, autoexplicativos e acredito que excelente para estudarem para o Enem. Então vamos aos exercícios. Essa é uma questão que eu trouxe do Enem de 2013. Eu vou ler o enunciado e depois vou abrir espaço para que vocês possam responder. Trata-se de um gigantesco. Desculpa, trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades, necessário para o assentamento residencial dessa população, bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transporte, saúde, energia, água, etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas as necessidades, o território foi ocupado e foram construídas as condições para viver nesse espaço. A dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas, pela A. Crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária. B. Direcionamento maior do fluxo de pessoas devido à existência de um grande número de serviços. C. Delimitação de área para uma ocupação organizada do espaço físico, melhorando a qualidade de vida. E D. Implantação de políticas públicas que promovem a moradia e o direito à cidade aos seus moradores. E reurbanização de moradias, uh, reurbanização de moradias nas áreas centrais, mantendo o trabalhador próximo ao seu emprego, diminuindo o deslocamento para a periferia. Eu vou abrir uma enquete para vocês responderem, mas antes de abrir a enquete para vocês responderem, vocês gostariam de ler novamente o enunciado? Vocês gostariam que eu repetisse alguma das respostas? Perfeito, então. Vou estar criando aqui a enquete, só um pouquinho. Pronto. Eu vou deixar uns 2 minutinhos para vocês responderem, para vocês pensarem cerca das questões. E assim que passar esse tempinho, eu vou estar, então, respondendo e explicando, então, a questão.
Então, vou estar publicando o resultado da enquete e resolvendo a questão cozinha com vocês. Tendo em vista que a grande maioria já respondeu. Se alguém quiser que eu espere um pouquinho mais, só pedir aí no chat que eu vou estar aguardando um pouquinho antes de estar colocando a enquete. Então tá, publicando aqui o resultado da enquete, então, nós vemos que 4 pessoas responderam A, uma respondeu B, uma C e 2 pessoas responderam E. Quando nós falamos, então, do... Quando é uma questão geográfica e econômica. Por exemplo, nós temos uma maçã. E essa maçã nossa custa, vamos colocar aqui uma maçã bem cara, então ela custa R$ 5. E tem 2 pessoas que querem comprar essa maçã. Aí eu falo assim, é R$ 5, me deem o que vocês têm. Só que eu vejo que essas 2 pessoas começaram a querer, tipo, cada vez mais essa maçã, por algum motivo que eu não saiba, enfim. E dentre essas 2 pessoas começam a surgir outras 2, 3, 4, 5, enfim. Começa a surgir mais pessoas. Então logo eu vejo que minha maçã está sendo disputada. O que que eu faço? Eu pego e aumento então o valor dessa maçã para R$ 500, uma maçã extremamente cara, e falo assim: bom, se você quer essa maçã, você vai ter que pagar por ela. Se você não quiser pagar por ela, tem quem queira pagar por ela. Então, fazendo assim com que isso que eu quero explicar basicamente é o seguinte, que aqui como nós estamos trabalhando então essa questão do crescimento urbano, o ponto que eu quero chegar é que esse fenômeno, então, essa dinâmica dessa transformação de cidade, dessa sua expansão, ela tende a trabalhar 2 coisas: o crescimento da população urbana e o aumento da especulação imobiliária. Porque, de acordo com a necessidade de pessoas, como o próprio mensagem diz, de pessoas que tendem a vir, então, procurar esses centros urbanos, nós temos um número X de casa para atender um número Y de pessoas. Então, nós vamos estar trabalhando com essa especulação imobiliária, como tem no X número de pessoas, Y número de pessoas que querem essa residência, eu vou estar, então, trabalhando com essa constante elevação do preço por 2 motivos. Primeiro, para conseguir um maior lucro sobre aquela residência que eu estaria vendendo, no caso, o aumento da especulação imobiliária, e também como uma maneira de elitizar aquela região, onde então eu vou estar oferecendo aquilo apenas para um público que consiga pagar. Por que eu estaria fazendo isso? Para que eu consiga, então, a partir da especulação imobiliária, conseguir mais dinheiro em cima dos meus negócios, criando regiões elitizadas. Fazendo, então, com que haja esse crescimento urbano, só que como apenas região de elite vai estar conseguindo ocupar essa principal região urbanizada, essa região onde tem com maior facilidade os acessos públicos, traz como consequência a criação de regiões periféricas. Por quê? Porque aquelas pessoas não vão estar conseguindo disputar por aquela região por conta do valor que ela estaria sendo estipulada. Então, fazendo com que elas acabem indo para outras sub-regiões, que não vai ter, então, a mesma igualdade econômica e social que terá, então, essas grandes regiões urbanas. É muito interessante trabalhar urbanização, por quê? Quando nós trabalhamos na geografia, nós pensamos um dos principais conceitos a ser trabalhado com o espaço urbano é a questão do próprio espaço e da paisagem, onde então as pessoas, a partir daquele espaço urbano, na modificação arquitetônica da cidade, vai estar transformando o que nós conseguimos enxergar. Não transformando apenas de uma perspectiva do que nós conseguimos enxergar, mas também de uma perspectiva de que quem vai ter acesso àquelas regiões. Por exemplo, um status de WhatsApp hoje em dia. Por que tu acha que existem restaurantes onde tu vai entrar lá e pagar R$ 10 numa lata de Coca-Cola? Porque tu não vai estar pagando pelos R$ 10 da Coca-Cola, tu vai estar pagando os R$ 10 para poder estar frequentando aquele lugar e poder estar consumindo a Coca-Cola dentro daquele lugar. Para que aquele lugar possa te dar uma foto legal, dentro de um espaço legal,
e te propiciar um status nas suas redes sociais. Isso é uma maneira complexa de pensar quando nós pensamos a urbanização. Mas é só para destacar para vocês que tudo está intrinsecamente conectado. A pessoa que mora na região periférica e a pessoa que mora na região central desses centros urbanos. E tudo isso acontece por um motivo. Tudo isso acontece porque alguém está ganhando em cima disso. Sendo eles o Estado ou sendo eles comerciantes. Por isso que eu trouxe essa questão para trabalhar com vocês, que trabalham então um pouco dentro dessas duas perspectivas, onde então nós conseguimos desdobrar um pouco essas ideias do, do desenvolvimento urbano, das especulações imobiliárias e como a economia então se entra por trás de toda essa questão da urbanização. E também um motivo que é bem legal, que é o porquê que a geografia então acaba por entrar dentro desses estudos. Claro, nós temos outras ciências que vão estar buscando também explicar essas relações sociais e culturais intrínsecas dentro desses espaços, como a sociologia, a antropologia e etc. É bem importante pensar e ter uma mente um pouco versátil, conseguir olhar para uma situação e conseguir, conseguir desdobrar ela, conseguir olhar para uma situação onde nós estamos trabalhando urbanização e especulação imobiliária e pensar em relações culturais, em relações econômicas, relações territoriais, relações de poder, enfim, outros diversos meios que podem então estar ligados dentro destes. Enfim, espero que tenha ficado acessível a todos a explicação, espero que tenham gostado da aula de hoje. E eu gostaria de saber também se surgiu alguma dúvida em relação à questão, se alguém que respondeu algo diferente da A gostaria de expor o porquê que respondeu algo diferente da A. E caso tenha mais alguma dúvida, algum comentário para fazer sobre a aula. Bom, confesso que eu fico extremamente feliz que vocês tenham gostado. Semana que vem, no mesmo horário, estarei trabalhando com vocês de novo, onde eu vou estar buscando então uma continuação dessa aula. E caso alguém queira reassistir algum ponto, queira, enfim, até mesmo não só da minha disciplina, mas também de outros professores da geografia também, tem o nosso canal do YouTube, do Desafio, que lá nós colocamos nossas aulas que são gravadas, e vocês podem reassistir quantas vezes quiser. Agradeço a participação de todos e a atenção. Uma boa sorte nos estudos. Os videozinhos do documentário que eu falei estão ali no chat. Quem quiser dar uma olhadinha depois, sinta-se à vontade. Acredito que vai ser de grande valia para todos. E uma boa noite, boa aula, boa semana para vocês.